Oi pessoal, para quem recebe o Bolsa Família, começou hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Para saber quando vai receber é só olhar o último dígito do NIS. Aos NIS terminados em 1, o dinheiro cai hoje. Para NIS terminados em 2, amanhã e assim por diante, com pausa nos dias 23 e 24, sábado e domingo. Quem tem NIS que termina em 9 recebe dia 28 de maio e, por fim, NIS terminados em 0 recebem o valor dia 29 de maio. Quem não está cadastrado no Bolsa Família deve olhar a data de aniversário. Primeiro, o dinheiro fica disponível só para uso digital, ou seja, transações no cartão de débito virtual e pagamento de boletos. Para nascidos em janeiro e fevereiro, o benefício cai dia 20 de maio. Aniversariantes de março e abril recebem dia 21. Nascidos em maio e junho recebem dia 22, julho e agosto dia 23, setembro e outubro 25, novembro e dezembro dia 26 de maio. Para sacar ou transferir o dinheiro, a lógica é a mesma, a data de aniversário. Começa dia 30 de maio para nascidos em janeiro, depois 1º de junho para quem nasceu em fevereiro, e assim por diante, até dia 6 de junho, quando quem faz aniversário em julho pode sacar. Pausa no domingo e depois retoma dia 8, na vez dos aniversariantes de agosto sacarem, e assim segue até que, por fim, quem nasceu em dezembro possa sacar dia 13 de junho. Aproximadamente 50 milhões de pessoas estão cadastradas para receber o auxílio emergencial. Em Goiás, a Secretaria de Desenvolvimento Social apontou que 1.430.000 pessoas, 20% da população, se encaixam nos critérios para participar do programa. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que altera o auxílio emergencial, mas vetou a parte que incluía mais 20 categorias, como motoristas de aplicativo, diaristas e assentados da reforma agrária. Também foi vetada a proposta de homens solteiros, chefes de família, receberem o dobro, R$ 1.200. Por outro lado, agora mães menores de 18 anos têm direito ao auxílio. A segunda parcela, que começou a ser paga hoje, era para ter caído no fim de abril. Houve atraso. Aqui no estado, juízes e desembargadores receberão R$ 1.280 de auxílio por decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Servidores e pensionistas também deverão receber valores entre R$ 420 e R$ 720. Os magistrados recebem mais de R$ 30 mil e têm auxílio alimentação de R$ 1.200 por mês. Dia 20 de março, o Brasil decretou calamidade pública pela pandemia de Covid e, desde então, mais de 2 milhões de nomes entraram para cadastros negativos de consumidores. No total, são quase 63 milhões com nome sujo no país. Já foi aprovado no Senado e agora volta para a Câmara um projeto de lei que proíbe inscrição de nomes no SPC e Serasa, enquanto durar a pandemia. Aqui em Goiás, a inadimplência subiu para 3%, enquanto a taxa nacional foi de quase 1,7%, isso referente a abril. A CDL diz que esse número de endividados, na verdade, é ainda maior, porque com a pausa temporária do comércio, determinada por decreto aqui no estado, empresas não conseguiram incluir novos nomes no SPC e no Serasa. Mas o consumidor tem que ficar muito atento com relação às suas faturas de cartão de crédito, principalmente, as suas dívidas bancárias, porque ali a gente tem uma situação de juros muito alto e parcelamento disso significa tombar dívidas, rolar dívidas e aumentar juros. Então, o consumidor tem que ficar muito atento a essa questão. E a palavra de ordem para o momento, seja para o consumidor, seja para o credor, é negociar. Esteja abertos, à negociação, acho que o momento é propício para isso e ele é muito recomendável. 19% dos idosos de Goiás são inadimplentes. Esse número vem crescendo e chama atenção nesse momento de pandemia. Quem está perdendo o emprego são as pessoas mais novas. Acaba que os jovens, os mais velhos, os avós, os pais, é que estão assumindo muito as dívidas de casa, as despesas de casa. E isso tem feito com que essa inadimplência do idoso aumente, porque o idoso ele já tem ali as suas despesas naturais, com remédio, com cuidado com a saúde. Então, ter também um pouquinho mais de atenção com isso, organizar mais o seu orçamento doméstico
para que a gente não comprometa a saúde também aí dos nossos idosos. Mas como organizar o orçamento doméstico? 2 professores da UFG dão algumas sugestões. É sentar com a família. Olha, nós estamos passando por... É um momento super propício, viu, Letícia? Super propício para nós fazermos isso. Chama os familiares, chama os filhos. Olha, a nossa situação é essa. Vamos agora pratos na mesa, né? Vamos começar a nos educar financeiramente. Nossa renda familiar reduziu, a nossa renda familiar agora é essa, né? Os nossos gastos são esses. Vamos definir quais prioridades nós vamos manter. Faça um levantamento efetivo de todos os seus gastos fixos. Eu fiz um resumo desses gastos, ótimo, eu coloquei de um lado, né? Agora eu vou colocar do outro qual é a minha potencial receita. Vamos supor que a minha receita está 0, né? Ou seja, eu não estou recebendo nada, né? E eu também não tenho poupança, eu não tenho, né, nenhuma economia. Então, minha receita está 0. Como é que eu vou fazer, né? Obviamente, uma situação dessa, ela é extrema. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou restabelecer em algum momento a minha atividade econômica, né? E nessa atividade econômica vai me gerar uma receita. Então, eu preciso definir, em termos de prioridades de pagamentos, o que me é mais importante. Na minha análise, não tem empréstimo bom hoje para a pessoa física. Tudo põe a pessoa bem endividada, tá? Porque as taxas são altas ainda. A taxa verdadeira que é cobrada do cidadão ainda está muito alto. Então, para a pessoa física, eu falo o seguinte: não pegue empréstimo. Deixe de pagar as contas. Tem muita saída. Por exemplo, a parte de energia, você não precisa pagar porque você pode entrar naquela taxa de renda baixa, que aí você pode deixar de pagar a energia elétrica. Suspende mesmo a cobrança? Suspende a cobrança. Algumas bandeiras de cartão de crédito não estão cobrando juros de microempreendedores individuais. Então você pode deixar de pagar a fatura e não vai ser cobrado juros sobre aquela fatura, mas o principal você paga depois. Ou seja, é mais fácil você negociar suas dívidas para você pagar depois da pandemia do que você se endividar agora para pagar. Pelo menos eu acho, eu indico é isso. Uma pandemia pode ser aquela possível emergência que motiva pessoas a fazerem reserva. É prudente poupar dinheiro e até investir de algum jeito para fazer ele render. Mas como fazer isso quando praticamente todo o dinheiro que entra vai direto para bancar as despesas básicas? No caso da pessoa física, além da educação financeira, talvez falte até o dinheiro para sobrar para guardar, né, professor? Porque às vezes o que se ganha é o que se tem. O básico, para atender o básico? Sim. Nós dentro dessa vertente de educação financeira, finanças pessoais, nós ensinamos, por exemplo, que quando você tem pouco, por exemplo, você ganha um salário mínimo, é difícil você guardar, você consome tudo. Mas mesmo assim, você tem ferramentas que você investe pelo menos um percentual desse valor para que te possibilite a formar mais rendas. Por exemplo, o que hoje, por exemplo, eu falo para muitos que me consultam durante essa pandemia? Cara, vá para as redes sociais, tenta estabelecer rendas extras através das redes sociais. Por exemplo, trabalhar com dropships, que é o que é dropships? São o quê? É você vender estoque dos outros através da sua plataforma de vendas. Os dados oficiais do governo estadual apontam que os infectados por Covid-19 em Goiás não chegaram a 2.000. Mas a gente sabe que a subnotificação é um problema no país todo, afinal não temos quantidade suficiente de testes. Pesquisadores da UFG apontam para um número muito maior de infectados em Goiás. Até 5 de maio, mais de 140 pessoas já teriam contraído o coronavírus.
Os cientistas usam um modelo matemático e levam em conta o excesso de pessoas com síndrome respiratória aguda grave, casos confirmados de Covid, a data da confirmação, início dos sintomas e os casos suspeitos. E a quarta etapa de entregas da campanha UFG Solidária terminou hoje. Só nessa leva de doações, 190 famílias receberam cestas básicas com alimentos e produtos de higiene. Na semana passada, eu acompanhei parte das entregas. Na última quinta-feira, a UFG levou as doações até a comunidade Alto da Boa Vista, próxima à Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. A comunidade surgiu quando ocupada foi a Serra das Areias e essas pessoas foram despejadas e, por não ter para onde ir, ocuparam um terreno ao lado da Serra das Areias que antes não tinha função social alguma. Alberto, você comentou que tem centenas de famílias morando lá e que nessa época de pandemia esse número está aumentando, né? Conta pra gente o que está acontecendo. A gente tinha um cadastro de cerca de 400 famílias, mas devido à pandemia, muitas famílias não puderam pagar os aluguéis e essas famílias foram despejadas e hoje estão localizadas lá por não ter um local para ir. Então, assim, a pandemia veio e trouxe com ela essa situação crítica que foi a questão do aluguel, de despejo, que as pessoas desempregadas não deram conta de pagar os aluguéis e hoje estão acolhidas lá no assentamento Alto da Boa Vista. Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque eu acho que a gente quebra um pouco essa ideia de que o coronavírus afeta todo mundo da mesma maneira. Não afeta, né? As populações que estão nas periferias, que estão nas ocupações, que estão nas favelas, elas estão mais vulneráveis, porque não têm acesso a um saneamento básico de qualidade, porque não têm acesso à saúde da mesma forma que as populações que estão no centro da cidade têm. Então a gente tem um risco muito grande, porque essas famílias elas já estão, desde antes da pandemia, vulneráveis a esse tipo de doença, né? Olha, a gente tem recebido diversas ajudas humanitárias e essa doação vai ajudar e muito as pessoas que estão ali, porque a maioria dessas pessoas estão desempregadas, né? Estão sem trabalho, sem renda e, sim, com essas doações vai ajudá-las muito em continuar com o seu alimento, com a sua dignidade. A área tem 190 cestas. 160 estão aqui, indo direto para Aparecida de Goiânia, para a comunidade Alto da Boa Vista. As outras 30 ficam aqui na capital de Goiás, para integrantes do cursinho Prepara Trans. No início a gente teve um volume muito grande de doações, depois a gente percebeu uma queda, então agora a gente realmente está fazendo um trabalho assim de divulgação, de sensibilização da comunidade para que permaneça com essa doação, porque essa necessidade das famílias ela é contínua. Então aqueles grupos que foram assistidos no início da campanha agora já estão solicitando novamente, então a gente percebe que enquanto perdurar essa situação de pandemia, a gente precisa continuar com essa ação. Para ajudar a campanha UFG Solidária no apoio a grupos vulneráveis durante a pandemia, você pode fazer doação de qualquer valor para a seguinte conta: Agência 12424, conta corrente 477893, Banco do Brasil. O depósito ou transferência precisa ser identificado, por isso, informe seu nome. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia, fique em casa se você puder e use máscara se precisar mesmo sair. Cuide de você. Até a próxima!